Que tipo de visão de espaço a arquitetura pensa dentro de um projeto de arquitetura mais tradicional para a cidade e uma elaboração de um espaço para um filme, por exemplo, para um teatro, para uma dança? Cheguei a fazer bastante cenografia, tempos atrás, para comerciais na TV. Inclusive cenografias muito grandes, que tinha Shell Responde, eram campanhas quando ainda se pagava muito filme, né? E se pagava muito bem cenografia. Aliás, era impressionante. Você fazia uma cenografia, você ganhava a mesma coisa de uma casa. Você fazia uma coisa em 15 dias. E o grande barato de fazer cenografia era a velocidade e, mais ainda, você sabia que depois aquilo ia ser queimado. Ou seja, se fizer também uma coisa que não vai se sustentar por muito tempo, não ficou muito boa, vai ficar na memória da celuloide, né? Quando você coloca o edifício na rua, é complicado, porque ele tem uma perenidade e ele é muito fascista nesse sentido, porque você só liga a televisão se você quiser, você só ouve uma música se você quiser. Agora, a arquitetura você é obrigado a olhar, é uma invasão diária na cabeça de todos nós. Então tem uma responsabilidade muito grande, tem uma responsabilidade também. Os edifícios, eles vão apodrecendo com uma rapidez, tanto que a gente faz um edifício, já tem que mandar fotografar nos primeiros 15 dias, no 16º já está meio escorrendo, a poluição ataca. Então, sempre um medo do que vai sair. Arquiteto tem que ser um bicho muito vaidoso mesmo para se expor dessa forma cretina, né? Quer dizer, faz um bichão e bota lá para todo mundo jogar tomate ou eventualmente aplaudir, mas tem que ter vaidade para isso, né? Na cenografia você escolhe onde o sol vai nascer, né? Quando a gente faz um projeto de arquitetura, assim, aquilo está específico. Mas aí eu acho que entra uma outra questão, que é o seguinte: escolher onde o sol vai nascer é muito difícil também. Você tem que estudar bastante para saber, porque eu acho que às vezes, se eu não me engano, assim, uma época eu tive escritório de arquitetura também, o projeto mais difícil é quando o terreno não tem nenhum empecilho, assim, não tem uma árvore, um poste, um vizinho que faz sombra, e assim, não tem nada, é plano, não tem uma pedra, não tem uma curva topográfica que pode ser um problema, e aí a gente tem que pensar onde implantar, né? Assim, como implantar e tal. Então, assim, pensar a cenografia numa pequena escala, numa macro escala, por exemplo, o Renato citou o Carandiru. O Carandiru é impressionante, quem viu o filme, porque o Carandiru, o filme, é inteiro cenário. Todos os interiores do Carandiru, aquilo ali era cenário dentro dos estúdios da Veracruz, que aí dava vontade de que aqueles estúdios da Veracruz que vieram juntos dos grandes cinemas em São Paulo, tivesse lindo também para a gente trabalhar, e é lindo, porque tem tesouras de madeira assim no teto, que é uma coisa impressionante a estrutura, mas assim, era uma cenografia gigante, e uma cenografia que a gente estava reproduzindo o real do Carandiru dentro do estúdio, e a gente passou 2 semanas convivendo com os presos para projetar as celas, e aí os acabamentos das celas o mais reais possíveis. E aí a gente tem que lembrar que no cinema especificamente quem está falando tem a presença da câmera, que talvez uma das mais discretas seja do tamanho dessa câmera que está filmando a gente ali. Então a cenografia é pensada com um volume gigante que tem ali, que é o olhar que está levando para todo mundo o trabalho. Então, assim, é lógico que no filme eu posso prestar atenção no primeiro plano que está me contando, ou lá no fundo, mas geralmente a gente vai olhar para o olhar da câmera. A câmera está fazendo você olhar para aquele lado ali, né? E aí, acho que é interessante o planejamento que a gente tem que ter, porque ao mesmo tempo que no cenário a gente pode, de uma maneira muito rápida, ele não existir, e quando ele é ruim a gente torce para que ele já passe mesmo e a gente se livre, ele também vai ser visto por olhos do mundo inteiro, assim, por exemplo, num filme, que talvez a arquitetura presente, assim, né, tectônica construída, talvez não seja. Então você registra uma época também. Por que a gente fica tão fascinado com Laranja Mecânica ou com a casa X do filme tal? A casa do Ang Lee da Tempestade de Gelo, por exemplo, que é uma casa incrível. Então também tem uma pesquisa muito interessante do retrato daquele momento ali, que a gente tem que estar muito consciente, e acho que a gente também tem que ser, nessas horas,
muito pouco vaidosos para a gente se colocar à disposição da história que você vai contar. Para não se sobrepor a essa história mais do que talvez seja o grande problema da arquitetura, assim, porque atual, né, assim, a arquitetura que vai envelhecendo muito rápido, que é modismo também, né, assim, tem algumas coisas que entram na moda e você faz na arquitetura, assim, ou o revestimento X e que depois você cansa e que não vê e tal. Então, assim, é difícil. Agora também é difícil porque é erro e acerto, assim, né, e às vezes é um erro que custa muito caro, assim, porque é para sempre realmente e tal, né, tem uma mudança de escala que é muito complexa na arquitetura, assim, né? A gente projetando ali pequenininho, ou agora na tela do computador e tal, e mudar aquilo ali no meio da cidade, assim, mas eu acho que os problemas também são no entorno, assim, né? De como essas obras fazem um diálogo com esse lugar da cidade que a gente está o tempo todo, né? Diante de um mundo em que gratuitamente se vende modos de viver, estilos de vida pela televisão, pelos mídias, como que fica uma arquitetura, pensar uma arquitetura que fuja isso daí? Há brechas para isso, ainda hoje? Pensar um projeto em que fuja desses estereótipos vendidos por esses mídias? E 2, há brecha, Valdir, para pensar uma direção de arte diferente das casas, das novelas da TV Globo, por exemplo? Ninguém merece pensar que a Índia é caminho das Índias, assim, não é, assim, isso eu acho, por exemplo, se a gente pegar a festa de casamento, um casamento é indiana, o filme, não sei se quem viu lembra desse filme, e pegar a novela da Globo, é uma coisa absurda. Porque assim, você mostra uma Índia completamente globalizada, o menino escuta Madonna, o menino dança Madonna, eles vestem roupas normais, assim, não existe só o Tony Ramos com aquelas roupas, ou a Eliane Jardine daquela maneira, e aí a menina que trabalha em casa, ela acredita que é desse jeito, ainda, por mais que você conte que não, assim, mas ela acha a coisa mais linda do mundo, e acha que todo mundo anda assim. Então, eu acho que fazer direção de arte diferente das novelas da Globo, por mais que você queira fantasiar um pouco, e aí você tem a famosa desculpa que é uma licença poética, né? Então você tem aquela felicidade toda lá daquelas pessoas, é muito fácil até. Porque senão é igual mostrar a casa do Nordeste, e a gente conhece bem como nordestino, revestidas com papel de parede. Assim, não existe uma mentira mais absurda do que essa. Assim, uma casa na praia, em Maceió, por exemplo, onde eu sou, assim, revestida com papel de parede. Assim, não existe. Mas eu sei que é um artifício da Globo na hora de juntar as tapadeiras do cenário, assim, para não dar emenda. Então, assim, ok eles usarem, assim, por uma questão técnica. Mas, assim, como eles têm uma inserção muito grande na formação da opinião brasileira, eu acho um perigo, assim, não mostrar as coisas de uma maneira mais próxima ou de outras maneiras. Então, maneiras de fazer diferentes existem várias. Eu trabalho atualmente, 80% do meu trabalho é para o mercado imobiliário, que ele é visto sempre como uma coisa meio suja, né? Puxa vida, você faz... se trabalha com incorporadores, com venda, quer dizer, uma arquitetura que é feita para ser vendida, né? E, por outro lado, essa arquitetura, 80% da cidade é feita de edifícios, e não de edifícios para morar ou para trabalhar, não igrejas e museus. E hoje você tem pressões muito grandes. Por exemplo, nosso escritório sempre se negou, graças a Deus, a fazer edifícios desses estilos que chamam de neoclássico, mas ninguém sabe direito exatamente o que seria isso, né? Mas por que vende tão bem? Né? Uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Em pleno século XXI, se reproduzir ornamentos, por mais absurdo que seja, por exemplo, tem 2 edifícios ali na Faria Lima, que a coisa é tão maluca que você só consegue fazer aqueles ornamentos hoje pela falta de artesãos, pela falta de mão de obra especializada, através de pré-moldados de concreto de altíssima tecnologia, né? Quer dizer, é uma inversão, e aí ficam as marcas, que nessas coisas de plástico de injetar num capitel coríntio, né? Agora, por que vende isso? Porque isso é compreendido como um valor de uma classe que ganhou muito dinheiro
e que, infelizmente, eu acho que nos últimos 50, 60 anos, dinheiro e cultura fizeram assim, né? A gente sabia que o coronel das Alagoas, que mal sabia falar português, assim que ganhava um pouco de dinheiro, mandava os filhos para Paris estudar medicina. Hoje compra uma confecção, uma boutique e dá um carro preto desse tamanho. Quer dizer, está difícil. Então, também não tem mais uma arquitetura... Para quem é essa arquitetura? Né? Então, você tem tribos também que consomem arquiteturas diferentes. Sim, eu chamo de álibi, às vezes. Né? Falo, olha, eu moro aqui, então vocês já sabem que tipo de pessoa que eu sou. Né? É quase uma roupa, né? Eu acho que a gente pensa a arquitetura só com questões de arquitetura, assim, da questão construtiva, talvez. Então, talvez materiais e técnicas construtivas seja mais importante em certas faculdades do que a filosofia da arquitetura. Você vê a arquitetura sem ser através de tijolo, ou de concreto, ou de pré-moldados, né? Então, a gente nunca teve uma aula assim, para estudar cinema e arquitetura, por exemplo, na faculdade. Sabe, você vê através de outros vieses, assim, né? Porque é muito chato assim, ver arquitetura só com coisas construídas. Assim, você vai na Bienal de Arquitetura, é um grande showroom assim, de prédios que estão quase sendo entregues para os moradores, né? Você não vê uma reflexão sobre isso. Então, acho que isso é muito complexo. Acho que a gente não vê a arquitetura pela música, pelo cinema, pela poesia, pela literatura. Você vê a arquitetura lendo Machado de Assis, assim mesmo sendo um pouco para trás e tal. Acho que é muito grave. Aí acho que tem espaço para essas pessoas que assistem muita novela na Globo, que não tem uma formação cultural interessante, buscar essas respostas dos prédios neoclássicos, assim, que é um horror, assim, que é um prédio que tem em qualquer lugar, né, assim, da cidade e do mundo e tal. Então, acho que a nossa formação e o nosso olhar como arquitetos, assim, para intervir na cidade é que é muito questionável. Assim. Acho que tem você olha a arquitetura só de uma maneira muito absoluta, assim, né? Como começa as tuas referências para pensar um projeto de roteiro? Né? Você recebe um roteiro, e como é que você cria um espaço? E aí eu voltar à mesma questão. Eu tenho um espaço geográfico, e qual é o primeiro passo ali para eu começar a desenhar um projeto? Eu quero pensar isso para a gente fazer um exercício de pensar a arquitetura fora dos domínios puramente de construção e pensar como a arquitetura pode ser pensada a partir de outras fontes, de outras referências. O meu trabalho como diretor de arte começa, eu sempre digo isso, quando me chamam para fazer um filme. Então, quando o Luiz me chamou para fazer O Contador de Histórias, ele me disse, a história do Roberto Carlos Ramos, que é um contador de história dos anos 70 em Minas, que é incrível, que foi adotado por uma francesa. Eu acho que quando me chamam, eu sempre digo que o disco rígido começa a funcionar, assim, né? Você diz assim, pô, o que é que eu sei sobre o tema, o que é que eu sei sobre Minas, sobre os anos 70 e sobre esse contador de histórias. Então, acho que aí começa uma busca de referência muito grande e aí você fica louco para receber o roteiro, porque você vai mergulhar naquela história ali e traduzi-la visualmente. Então, assim, eu tenho que traduzir tudo aquilo em imagem, né? E aí um outro exercício que a gente tem que fazer também é que, às vezes, esse roteiro, sobretudo no Brasil, as pessoas levam muito tempo para realizar os filmes e para viabilizar os projetos. Então, o roteiro está na cabeça do Luiz há anos, ou cabeça do roteirista, e geralmente os cineastas, os realizadores também são roteiristas, há muito tempo. Então, a casa do Roberto Carlos, a casa da Cleusa do Linde Passe, ou a cidade que o Felipe e a Dani imaginaram para a Insolação, também está na cabeça deles. Então, existe uma construção. Ninguém diz, se eu disser bem assim, olha, na minha casa tem uma parede que é um azul claro, cada pessoa vai pensar um azul diferente, não é? Aqui, assim. Então, você vai visualizando de uma maneira diferente, que a gente vai construindo imagens. A gente trabalha nisso o tempo todo, e não só a gente, arquiteto, mas assim, quem lê, a gente vai construindo aquilo ali. Então, tem um pouco também que você fica preocupado, que não é traduzir, porque se for traduzir, você fica muito assim, só ser imediato do que a pessoa está pensando, mas assim, também chegar e propor ideias para dizer, assim, é isso mais ou menos a casa? É por esse caminho? E daí acho que tem uma questão de observação muito grande, de pesquisa histórica, de observação do dia a dia, de observação ou da periferia, ou de um mundo mais fantasioso, ou dessa Brasília que, assim, só pegando os 3 exemplos, que eu precisei estar lá em Brasília com muito tempo, parar, enquadrar, pensar, para ver como é que a gente ia mostrar. Então, acho que aí é o que a gente começa.
E acho que a gente tem uma coisa muito interessante no cinema, que os diretores não são os clientes, que às vezes é o grande problema da arquitetura, assim, né? Assim, que a gente não gosta muito. E que chegam com muitas demandas disso, daquilo outro. Porque quando eu tinha escritório, assim, eu já fiz reunião com uma cliente que ela tinha, assim, nada contra essas questões, mas era curioso que ela chegava com uma pilha de revista, Casa Cláudia ou Casa Vogue, e aí ela dizia assim, olha, eu quero o banheiro assim, isso tem que ser assim. Então parecia que você era só alinhavar uma coxa de retalhos ali, que podia ficar medonha assim, do que você podia fazer, que tinha que fazer. E aí as pessoas são muito apegadas, às vezes, a certas ideias. E alguns diretores também têm isso, assim, até uns diretores com quem eu já trabalhei. Mas assim, é um campo muito livre, porque você está construindo uma história do zero também, né? Assim, você está começando a fazer umas maquetes, assim, talvez mais palpáveis do que aquilo ali. Mas é assim, só voltando ao início de como é que começa dessa maneira, quando eu sei o que vou fazer e leio o que eu vou fazer, e tenho também o tamanho do que é. O filme do Luiz, assim, só para citar rapidamente, a gente pega roteiros que têm indicação de cenografia e arte. Por exemplo, a casa da Rosa era uma casa ampla, com janelas grandes e paredes claras, imóveis e tal. Uma descrição da cenografia, alguns roteiros não têm. Então, às vezes, está na cabeça do diretor ou não, ele também não tem nem ideia disso, ou é muito ligado a isso ou não esteticamente. E aí, são coisas que a gente tem que ir pesquisando assim, para ver como é que vai se encaminhando assim, a história. Né? O Luiz indicava assim, é uma direção de arte levemente mágica. Então, assim, a minha preocupação inicial do filme era o que é que ele pensa como levemente mágica e o quanto também o olhar desse menino dos anos 70 não era um olhar meu como criança que tive acesso, graças a Deus, a livros lindamente ilustrados e tal. E então eu não queria que fosse a minha visão do Valdir pelo Roberto Carlos. Eu queria me colocar na situação do Roberto Carlos para ver como era essa favela que ele sonhava e tal, sabe? Que numa cena do filme ela pode ser levantada pelas pipas, como a gente vai ver. Então, assim, é muito, muito estudo, né? Que, na verdade, é o seguinte, não existe projeto sem cliente. Né? Não existe projeto sem terreno. E, no nosso caso, muitas vezes o cliente não é o usuário. Né? Quando a gente fala em mercado imobiliário, muitas vezes não. Em geral, o nosso cliente não é o usuário final. E aí entra essa ética, né? Quer dizer, até onde você atende a demanda de uma empresa.